Vetores e matrizes. Então, o estudo de vetores e matrizes é muito importante como base para a introdução de sinais e sistemas lineares. Então, nós temos os vetores linha, nós temos também os vetores coluna, ok? Equações lineares simultâneas podem ser vistas como a transformação de um vetor em outro. Então, aqui nós temos um sistema de equações lineares em que a gente pode entender que esse sistema de equações nós temos a transformação de um vetor x em um vetor y. Então, se a gente definir dois vetores coluna, né, o vetor x que vai de x1 a xn e o vetor y que vai de y1 a yn, essas equações elas podem ser entendidas como uma função que transforma o vetor x no vetor y. Matriz inversa. Então, a matriz é chamada inversível se e somente se seu determinante é diferente de zero. Então, a primeira condição para que exista a inversa de uma matriz é que o determinante dessa matriz seja não nulo. Por isso, a matriz só pode ser inversível se for uma matriz quadrada e com determinante diferente de zero. E a representação para a inversa de uma matriz é o número menos 1 sobrescrito ao nome da matriz. Então, tem uma matriz A. Como é que eu represento a inversa dessa matriz? A elevado a menos 1. Então, um método para determinar a matriz inversa é chamado método por sistemas lineares. Então, parte da definição que o produto de uma matriz inversível de ordem n pela sua inversa é igual a matriz de identidade, ou seja, A multiplicado pela sua inversa, A elevado a menos 1, é igual a matriz de identidade. Então, partindo dessa equação, a gente consegue determinar a inversa de uma determinada matriz. Então, vamos a esse exemplo aqui. Calcula a matriz inversa de A. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se essa matriz é inversível. E para que a matriz seja inversível, o determinante tem que ser não nulo, né? Então, o determinante da matriz é não nulo, a matriz é inversível. Então, como é que eu vou determinar a inversa dessa matriz? Então, a gente vai para a definição. A gente sabe que a matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Então, eu conheço a matriz e conheço a matriz identidade. Quem é a sua inversa? Eu vou dizer que os elementos dessa matriz inversa são x, y, z e w. Ok? Então, essa é a minha matriz inversa. Então, se a matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade, eu posso chegar a essa equação matricial. Essa equação matricial vai me gerar um sistema de equações lineares, né? Então dá para perceber agora que depois de multiplicar a matriz pela sua inversa que contém incógnitas, eu chego aqui em uma igualdade que vai me gerar um sistema de equações lineares. Ok? Então, utilizando a regra de Cramer, por exemplo, a gente vai determinar quem é x, y, z e w. Então, agora eu conheço a matriz inversa da matriz A. Derivadas integrais de matrizes. Então, se eu tenho uma matriz que é função da variável tempo, né? Cada elemento da matriz também é função da variável tempo. Então, considero uma matriz genérica, M por N, né? Então, a derivada da matriz é igual à derivada de cada elemento da matriz, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, uma matriz que é função da variável tempo, em uma matriz 2 por 2, né? Em que o primeiro elemento, A1, é E elevado a menos 2t, o elemento A1, 2 é seno de t, o elemento A21 é E elevado a t, e o elemento A22 é E elevado a menos t, mais E elevado a menos 2t. Quem é a derivada dessa matriz? Então, eu derivo cada elemento da matriz, né? Então, dá para perceber aqui que eu derivei cada elemento da matriz e obtive
a derivada da matriz A de T. Então vamos a esse exercício aqui, ó, determine a matriz inversa de A, né? Então, muito simples. A gente sabe que se A é inversível, multiplicar A pela sua inversa é igual a matriz identidade. Aí a gente chega num sistemão aí de equações lineares, em que eu tenho aqui 9 incógnitas, né? 9 incógnitas. Então, resolvendo esse sistema de equações lineares, eu chego na matriz inversa. Alto valor associado a uma determinada matriz, né? Então, os altos valores de uma matriz também são chamados de valor próprio ou valor característicos. Então, vamos considerar a matriz A, uma matriz quadrada, n por n, né? Ao multiplicar essa matriz por um vetor V, um vetor coluna, né? Não nulo, isso é importante, obtemos um outro vetor com a mesma dimensão do vetor V. Por outro lado, se multiplicarmos o mesmo vetor por uma constante lambda qualquer, também vamos obter um novo vetor com a mesma dimensão do vetor V. No caso, n por 1, né? Então aqui nós temos, ó, A multiplicado por V, eu vou obter um vetor de dimensão n por 1. Lambda, que é uma constante, multiplicada pelo vetor V, né? Eu vou obter um outro vetor de dimensão n por 1. A pergunta é, será que existe algum valor para lambda que torne esses dois resultados iguais? Ou seja, A multiplicado por V igual a lambda multiplicado por V? A resposta é sim. E esses valores são chamados de autovalores associados à matriz A, né? Então, essas constantes lambda são os altos valores associados à matriz A. Portanto, alto valor é um número real ou complexo que, de certa forma, pode substituir uma matriz quadrada, né? Ou seja, os altos valores podem representar essa matriz. Então, observação, só é possível obter autovalores e autovetores de matrizes quadradas. E o número de autovalores é definido pela ordem da matriz. Então, vejamos aqui um exemplo, né? Se eu multiplicar a matriz A, 2, 1, 1, 2, pelo vetor coluna 1, 1, nós temos um novo vetor, que é um vetor coluna 3, 3. Então, a escolha desse exemplo aqui é proposital, né? Um exemplo bem simples, porque facilmente a gente consegue identificar qual é a constante que multiplicada pelo vetor V1 é igual ao vetor 3, 3, ao vetor coluna 3, 3, né? Nesse caso, lambda seria igual a 3. Uma outra possibilidade é multiplicar a matriz A pelo vetor V2 menos 1, 1. Então, o produto da matriz A por V2 vai ser igual a menos 1, 1. Ok? Então, a constante que se deve multiplicar o vetor V2 para que nós tenhamos a igualdade A multiplicado pela matriz V igual a lambda multiplicado pela matriz V é lambda 1. Então, nesse caso aqui, lambda igual a 1 também é um alto valor associado à matriz A. Só que nem sempre a gente consegue obter os autovalores de forma intuitiva, né? Então é necessário encontrarmos um procedimento para determinação dos autovalores associados a uma matriz quadrada. Então a gente sabe que a definição de alto valor, né, é que uma matriz quadrada A multiplicada por um vetor V vai ser igual a uma constante lambda multiplicado pelo mesmo vetor V. Então, se eu introduzir a matriz identidade do lado direito, não vou alterar essa igualdade, né? E agora eu vou adicionar a cada lado da igualdade o termo menos A multiplicado por V. Então, com isso,
eu chego na seguinte igualdade. Lambda, que multiplica a matriz identidade, que multiplica o vetor V, menos a matriz A, que multiplica o vetor V, é igual a zero. Se eu colocar o vetor V em evidência, eu tenho, abre parênteses, lambda I menos A, fecha parênteses, que multiplica V, igual a zero. Essa equação terá uma solução não trivial se e somente se o determinante de lambda I menos A igual a zero. Então, nós temos agora o procedimento para determinação dos autovalores, né? Se eu calcular o determinante de lambda I menos A e igualar a zero, eu consigo determinar os autovalores. Então, vamos para esse exemplo aqui. Encontre os autovalores da matriz A, que é uma matriz 2 por 2, em que todos os elementos são iguais a 2. Então, se eu calcular o determinante de lambda I, onde I é a matriz identidade, né? Ou seja, todos os elementos da diagonal principal são unitários, os demais são zero. Menos a matriz A, que é 2, 2, 2 e 2, e igualar esse determinante a zero, eu vou encontrar um polinômio, que é o chamado polinômio característico. E resolvendo o polinômio característico, eu determino os autovalores de A. Então, aqui eu obtive os autovalores da matriz utilizando o MATLAB. Então, o MATLAB tem um comando, né? Eis, que determina os autovalores. Então, especifico quem é a matriz A. No caso, minha matriz é 2, 2, 2 e 2. E utilizo o comando e ele já me retorna os autovalores, né? Então, facilita bastante a utilização do MATLAB. Autovetor. Então, partindo da definição, né, de autovalor, em que a matriz A multiplicada pelo vetor V igual a uma constante lambda, no caso, o autovalor multiplicado pela vetor, encontramos os autovalores da matriz A. Porém, quando substituímos o valor de lambda, a equação ela não é satisfeita para qualquer vetor V. Apenas para alguns vetores que são chamados de autovetores da matriz A. Portanto, autovetor é o conjunto de vetores solução não triviais da equação A multiplicado por V é igual a lambda multiplicado por V. Sei? Ok? Isso a gente obtém para cada valor, para cada autovalor, ou seja, para cada valor de lambda. Então, vamos aqui um exemplo, né? Para encontrar os autovetores da matriz A, essa matriz que a gente já calculou os autovalores. Então, os autovalores para essa matriz a gente já calculou e encontrou que os autovalores são 0 e 4. Então, vamos agora determinar os autovetores dessa matriz, ok? Então, para lambda igual a 0, eu resolvo essa equação, né? Lambda I menos A que multiplica V igual a 0. Então, lambda I menos A é essa matriz aqui, ó. Lambda I vai ser uma matriz diagonal em que todos os termos da diagonal principal serão iguais a lambda. A matriz A é a matriz 2, 2, 2, 2, que é a nossa matriz de estudo, né? E a matriz V é uma matriz x1, y1, que eu não conheço. Vai ser igual a matriz nula, né? Como para o caso de lambda igual a 0, eu substituo lá onde tem lambda igual a 0, e aí eu chego nesse sisteminha de equações em que x1 é menos y1. Então, aqui eu tenho que V1 igual a menos 1, 1 é um autovetor associado ao autovalor 0. Para lambda igual a 4, então, novamente, eu vou resolver a equação, né? Lambda I menos A que multiplica V é igual a 0. Neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Onde tem lambda, eu vou substituir por 4, ok? E aí eu chego nesse sistema de equações aqui, que me permite chegar à seguinte conclusão: x2 é igual a x1. Então, um autovetor para essa
associada a esse alto valor seria o vetor 1, ok? E aqui nós temos o MATLAB como ferramenta para obtenção de autovalores e autovetores, ok? Então aqui nós temos o autovetor, né? E aqui nós temos o autovalor. Então, quando a gente usa esse comando eis para obter autovetor e autovalor, eu tenho que, do lado esquerdo, colocar um vetor dizendo que, ó, o primeiro termo desse vetor vai retornar, vai receber os autovetores. E o segundo termo vai receber os autovalores, né? Então, termino essa videoaula por aqui. Obrigado por assistirem.